fluidostática. Eu sou Úrsula Taltz. É uma exposição na Galeria do Lago do Museu da República e uma exposição que tem uma conversa com a história do museu. Eu fui convidada pela curadora Isabel Portela a fazer essa individual aqui na galeria e fiquei estudando o museu durante um ano para chegar a alguma ideia, um conceito que eu quisesse desenvolver nessa exposição. Eu fiquei pensando o que havia habitado esse museu tanto tempo, né? O que habita esse museu até hoje. Eu não queria me prender a um objeto específico, a uma época específica, eu queria pensar nessa casa como um todo. E eu cheguei à conclusão que o que sempre habitou essa casa foi o poder. E pensei como o poder era traduzido. E cheguei à conclusão que ele era traduzido através de leis, né, cartas de despedida, declarações de guerra, que na época e até hoje também ainda são assinadas com caneta tinteiro. Como eu fui alfabetizada também com caneta tinteiro, eu acho que eu fiz essa conexão muito rapidamente. E então pensei, vou usar a tinta da caneta tinteiro como essa marca do poder, né, como essa afirmação do poder. E pensei também nos cristais que estão sempre nos palácios, os vidros, os cristais que estão por toda parte, em todos os palácios. Porque o vidro é uma coisa forte e frágil ao mesmo tempo. Então, também adotei o vidro como esse invólucro para essa tinta da caneta tinteira. São 18 vidros aqui no caso, foram 18 presidentes que habitaram esse palácio. Né? Na verdade, 23 passaram por aqui, mas 18 realmente moraram aqui. E eles estão sob balanços, para mostrar a instabilidade dessa coisa do poder, o equilíbrio, o desequilíbrio. E o balanço é um objeto poético meu, que também fala sobre a minha poética de pertencer a algum lugar, que eu acho que o balanço não pertence a lugar nenhum e não te dá um ponto de visão único. O balanço não para o tempo, está sempre te deslocando, te dando vários pontos de visão. Então esse é o elemento que veio da minha poética e que eu juntei com esses outros elementos que a casa, o museu me ofereceram, me deram através desse convívio. A exposição fluidostática é uma conversa que eu tenho com a artista Úrsula Taltz há mais de um ano. A gente veio conversando e eu sugeri, fiz a proposta a ela de pensar uma exposição especificamente para aqui, para a Galeria do Lago, que é uma galeria que está dentro do Museu da República, e aí então todas as exposições acabam criando um diálogo com esse espaço, ou por relação à casa, ao palácio, à história. E a Úrsula então pensou, juntou a história dela, dessa instabilidade, dessa não locação, desse momento de transitoriedade, com a questão da transitoriedade política do país. Ela fez uma associação com os 18 presidentes, então nós aqui dentro temos 18 balanços com os vidros, e isso fez com que, dentro de conversas que a gente veio tendo ao longo desse um ano, estabelecer essa relação com os presidentes, com essa tinta, né? Ela fez uma pesquisa bem grande dentro do arquivo histórico, captou as assinaturas de cada um desses presidentes. Isso tudo foi englobando e dando mais elemento para o trabalho da Úrsula. O meu trabalho como curadora foi estabelecer dentro da história dela, né, das características dela como artista, fazer uma exposição para a Galeria do Lago que tem as características de dialogar com o espaço. Esses são os desenhos, é uma série de 10 desenhos em que, na verdade, apresentam um processo de pensamento da exposição fluidostática. São os vasos que eu usei, eu imprimi eles de várias formas, sobre diferentes papéis. Quando eu estava pesquisando eles e estudando quais os vasos que eu usaria, usei a tinta da caneta tinteiro diluída, não diluída, do cartucho, da própria caneta, com pincel, usei ela de várias formas para entender como essa tinta fluía também, qual a cor que eu ia utilizar, as diversas tonalidades dela, né? E também usei as assinaturas dos presidentes, decalcando elas, aplicando elas também sobre os desenhos. Então isso
é um estudo que eu coloquei numa caixa que tem exatamente o formato do balanço, é 30 por 50, essa caixa de madeira. E coloquei todos esses elementos aqui dentro, tem até o vidro quebrado, que ela no ateliê sujou com a tinta e alguns vasos quebraram, então eu usei esses vidros quebrados também, nessa pequena caixa que é um resumo da exposição, um resumo do pensamento que me levou à instalação. E eu fiz um código QR, que através dele você acessa a página, estão os 10 desenhos e os 2 cadernos de estudos também. Esse é um dos 15 balanços que compõem o trabalho Mais que as asas em raiz e que as raízes voem, que é um poema de Juan Ramón Jiménez, e que eu fiz para Arte Rio, Intervenções Urbanas, aqui no Jardim do Museu da República, no Tamarindeiro, que é a única árvore que sobrou do Barão. O Barão de Nova Friburgo, quando construiu essa casa, tinha um jardim frutífero, e a única árvore que ficou deste jardim frutífero foi esse Tamarindeiro. Então eu pendurei esses balanços com cabo de aço dourado, e perfurei eles com desenhos aleatórios, costurando com bordado eles ao chão, numa tentativa de fazer eles se fixarem à terra, eles pertencerem a algum lugar. Porque essa é a minha questão, né, minha busca é essa, a questão do pertencimento, a questão de buscar um lugar para pertencer, de fazer parte de alguma coisa. E esses desenhos acabaram gerando países aleatórios, na verdade. Viraram os meus pequenos países, então isso virou meu pequeno arquipélago. Eles surgiram através do bordado, eles não foram pensados previamente, e foi uma surpresa que o trabalho me trouxe. Ele resistiu bem às intempéries do tempo, embabou todo por causa do movimento dos galhos que sobem e descem com o vento, então ele era totalmente esticado e tensionado, como a teteia da Lígia, mas ele acabou virando um babadão, e eu achei lindo essa transformação dele, esse acaso, né? Ele virou um grande cabelo, uma grande raiz aérea. 2 meses aí que ele ficou aqui, a madeira também trabalhou muito. Ela abriu, né? Em certos balanços ela abriu, ela tendeu a quebrar. Em outros surgiu uma resina branca, eu não sei bem o que é isso, na verdade, que emergiu da madeira. Outros mancharam, então ele foi trabalhando com o tempo, né? Ele também foi se transformando, trazendo outras novidades, outras questões aí para o trabalho. Esse é o balanço que eu coloquei aqui no Jardim do Museu da República, que faz parte da exposição fluidostática, para que as pessoas pudessem se balançar e sentir esse movimento do balanço. Já que a exposição é toda composta de balanços, a fluidostática e a intervenção urbana que eu também fiz para a Arte Rio, então eu queria que as pessoas sentissem o balançar, porque nenhum dos 2 balanços da exposição é para as pessoas sentarem. Então eu queria que as pessoas recordassem o que é um balanço. Aí ele está aqui no Jardim do Museu e você pode balançar ele. Esse balanço lá de fora foi uma solução que a artista escolheu para que desse também uma sensação do que é essa história do balançar e não do banco. Alguns anos anteriores nós tivemos uma exposição que eram os bancos, e a partir de uma conversa sobre esses bancos, da estabilidade do local dos bancos do jardim, a artista resolveu então colocar também um balanço em que ele pudesse proporcionar ao visitante essa sensação de não lugar, né, dessa possibilidade desse voo, que não é tão alto assim, mas que eles pudessem se sentir livres balançando. É mais uma sensação